Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Então, aqui estamos mais uma vez, a convite da diretoria desta casa que tem um trabalho muito importante perante a espiritualidade maior, como todas as casas religiosas que trabalham de maneira séria e humildes em benefício de estar auxiliando-nos a encontrarmos o nosso caminho, enfim, a divulgação do Evangelho do Mestre Jesus. Então, como sempre precisamos de auxílio, vamos iniciar os trabalhos desta noite, pedindo então auxílio de nossos amigos espirituais, sintonizando assim com o nosso amigo e mestre Jesus e com nosso Pai maior que é Deus. Pai, neste momento humildemente viemos até o Senhor rogarmos o teu auxílio, a tua permissão e a luz do mestre Jesus, para que dentro de nossos merecimentos possamos na noite de hoje estarmos divulgando teus ensinamentos, Mestre Jesus, aqueles contidos no teu Evangelho. Que a sua paz, que sua luz possa se estender sobre todo o nosso plano terreno, auxiliando-nos para que nós realmente busque despertar e modificar os nossos pensamentos e, consequentemente, assim as nossas ações. Obrigado pela sua paz, pela sua luz e que assim seja. Então, meus irmãos, nesse instante, mais uma vez, aqui estamos para que, já com a permissão de Deus, nosso Pai, possamos estar realizando esta atividade de divulgação da doutrina espírita, essa doutrina que, assim como nos traz o consolo, também nos esclarece. E o tema que eu escolhi para esta noite é do Evangelho segundo, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, o item 10, que leva o nome de O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente de que é preciso germine em vossas almas e de frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar.
Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Então, irmãos, esses primeiros parágrafos, chegamos exatamente na metade do texto. Nos encontramos, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, num planeta de provas e expiações. E já estamos em um movimento de transição planetária, aonde passaremos para um mundo de regeneração e provas. Mas enquanto isso não ocorre, estamos nós aqui, graças à bondade deste Pai, que segundo a primeira questão de O Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Este Pai que nos concede, então, através de uns dos princípios da doutrina espírita, que nos esclarece que através da reencarnação, aqui nós regressaremos quantas vezes forem necessárias, para que atinjamos então a perfeição relativa. E temos então na questão 132 de O Livro dos Espíritos uma questão que nos elucida a importância da reencarnação, que vai nos trazer então a nossa atual situação que aqui estamos, e nos apresenta nesta passagem inicial que li do Evangelho sobre nós, o homem. Quando falo homem, não é só no sentido do homem, a mulher, enfim, o geral. Porque estamos nós aqui reencarnados, então, neste plano? Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta do assunto objetivo da encarnação, então nos é trazido assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é a expiação, para outros a missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós não estamos aqui neste planeta, irmãos, para uma festa. Tanto que em obras de André Luiz, ele nos apresenta o departamento do planejamento da nossa reencarnação. E que muitas vezes chegamos ao ponto de não termos condições de participar diretamente, então somos de uma maneira compulsória feita a nossa reencarnação. Mas inicialmente, então, no texto do Evangelho, nos fala da importância de nós estarmos equilibrados espiritualmente, imbuídos de bons sentimentos, no momento que vamos buscar então o nosso contato com os espíritos superiores. E nas palavras seguintes desses trechos que eu li, fala que estaremos no mundo e nos encontramos então no mundo vivendo com criaturas. Vamos iniciarmos então por dentro do nosso lar. Sabemos também, de acordo com a doutrina espírita, que a maioria das famílias
terrenas não são compostas de espíritos afins, tanto que existe um texto no Evangelho que fala sobre a família terrena e a família espiritual. Dentro de nossos lares, muitas vezes convivemos com criaturas que ficamos muitas vezes, muito mais ainda quando não temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, refletindo como pode uma criatura ter tanto prazer em nos prejudicar. Mas, diante disso, não sabemos, digo novamente, sem o conhecimento da doutrina, não sabemos nós o que ali estamos reencontrando aqueles irmãos que prejudicamos outrora. Então a doutrina vem nos esclarecer esses aspectos, então já com a permissão do Pai Maior, imbuídos e alicerçados nos conhecimentos sobre a reencarnação, compreendemos a importância de estarmos trilhando caminhos aonde sejamos convidados ao amadurecimento. E isso ocorre no decorrer de nossas existências, aonde desafios se apresentam. Daí buscamos nos espiritualizar. Mas até nisso, nossos irmãos, muitas vezes, na busca de estarmos nos alicerçando pela razão, que Allan Kardec, sendo uma pessoa que buscou sempre tudo aquilo que ele fez, principalmente em termos de codificação doutrinária, alicerçar na razão, muitas vezes pelo nosso próprio orgulho, nosso próprio egoísmo, acabamos nos afastando e dizendo: eu sou uma criatura muito superior a esta e não posso me contaminar com estes vícios que essa criatura traz. E então acabamos perdendo uma maravilhosa oportunidade de estarmos trabalhando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Daí, através desse isolamento que acreditamos ser momentaneamente o ideal para nos tornarmos criaturas melhores, acabamos que nos anulando no principal. E só é possível superar as nossas fraquezas, os nossos desenganos, através da busca de servir a prática da caridade. E no texto, então, vai se seguir falando sobre a importância de nós estarmos trabalhando as nossas virtudes, porque não fomos mandados para este planeta para vivermos aproveitando os prazeres terrenos, que muitas vezes, por mais que nos comprometamos na erraticidade de sermos criaturas voltadas à prática do bem, e principalmente nós que somos então nomeados como os trabalhadores da última hora, e a doutrina espírita novamente então nos esclarece que muito mais será cobrado daquele que mais recebeu. Então, seguindo a leitura do texto, que nos diz assim: não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelindo os prazeres que vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos de vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a este Criador. Ele peçais num arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito,
ou a sua bênção para ela. Se concluístes em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que em nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida e é de um egoísta. Então, irmãos, se formos lembrarmos todos aqueles nossos irmãos que hoje são exemplos para nós de dedicação, de renúncia, veremos que eles não ficaram lá dentro das instituições religiosas a qual eram filiados, esperando um sinal. Eles buscaram, mesmo muitas vezes, quebrando muitas normas rígidas feitas por estas instituições, buscar aonde os seus irmãos, aonde existia o sofrimento. Madre Teresa de Calcutá, lendo alguma coisa sobre a vida dela, e se um dia vocês também tiverem a oportunidade, ela não foi assim, vou fazer a caridade e de pronto saiu fazendo a caridade. Ela teve que enfrentar uma grande burocracia dentro da sua instituição religiosa para conseguir então a permissão para estar trabalhando em benefício daqueles irmãos famintos, sofredores da cidade de Calcutá. E fora isso, também teve que enfrentar o preconceito da sociedade, porque na Índia existiam naquela época, agora talvez menos, as castas, aonde conforme a casta que você pertencia, você não poderia nem se aproximar de alguém que estivesse numa casta superior à sua. Mas esta nossa irmã, espírito enobrecido, que esteve reencarnado naquele tempo, colocou a sua vontade, colocou tudo o que existia de melhor em si acima de qualquer outro interesse político, interesse muitas vezes movido pelo egoísmo daqueles a qual ela tinha que responder dentro da instituição religiosa que pertencia. E em nenhum momento, por mais que fosse grande as suas dificuldades, ela pensou em desistir. Também vamos lembrar mais anteriormente de São Francisco de Assis, esse espírito para quem leu as obras que falam sobre a transição planetária, que está trabalhando para auxiliar a humanidade. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, todos esses espíritos missionários que não se deixaram deter por empecilhos, muitas vezes criados por espíritos inferiores que não queriam ver o bem ser disseminado neste planeta. Mas nós não precisamos ir lá na África ou nesses países distantes, que é muito meritório quem trabalha, quem faz o bem para essas criaturas. Podemos começar por dentro de nosso lar, no nosso bairro, buscarmos compreendermos as necessidades de nossos irmãos
que junto de nós formamos essas comunidades. Buscar compreender qual a necessidade que esses têm. Mas daí muitos dizem: ah, mas eu tenho tão pouco para dar, mal e mal dá para mim, para minha família. Mas também no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a caridade moral. Esta que não é preciso despender de bens materiais, mas dispormos de nosso tempo, mas de uma maneira sincera, humilde, em benefício daqueles que muitas vezes não querem mais que ouvir uma palavra amiga, ou até mesmo apenas que ouçamos os seus sofrimentos, os seus tormentos. Então, se muitas vezes vamos para dentro das nossas instituições religiosas, vamos expor aqui bem esclarecidamente, dentro de uma sociedade espírita, e trabalhamos, nos emocionamos com as palavras das palestras, das lives, mas qual a nossa participação na sociedade a qual fazemos parte? Será que quando alguém nos procura, principalmente muitas vezes ocorre de criaturas que infelizmente não recebem um auxílio porque não pertence à religião A, à religião B, são ignoradas nas ruas porque muitas vezes estão com uma vestimenta desagradável, em situações de repúdio. Existe uma imagem que muitas vezes vejo nos grupos espíritas, aonde um homem passa bem vestido, com uma maleta, e na calçada existe uma pessoa maltrapilha, e como se representando a indiferença dele em relação àquela imagem, alguém pega, ele vira o rosto para o outro lado, mas isto para representar a sua indiferença. E isso se torna ainda mais triste, irmãos, quando nós, conhecedores da doutrina espírita, agimos desta maneira. Lembrando aqui da parábola do bom samaritano, aonde vários que eram conhecedores das escrituras sagradas tiveram a oportunidade de servir aquele irmão que for atacado por bandidos, e quem na verdade que auxiliou ele foi aquele que era considerado uma criatura mal vista perante a sociedade daquela época, que é o samaritano. Então, irmãos, vou ler a última parte deste texto, que é um texto assim que nos convida realmente à reflexão do que estamos fazendo neste planeta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos: ditoso sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Um espírito protetor, por Deus, 1863. Então, irmãos, muitas vezes nós nos satisfazemos só em alimentarmos o nosso ego,
Se a situação está boa para nós, por que eu vou me preocupar com o meu próximo? Ele que se vire, ele que vá buscar o seu alimento, ele que vá buscar superar os seus próprios problemas. Mas quantas vezes nós recebemos oportunidades de fazer algo diferente e não fazemos, porque na nossa vida está tudo certo. Eu tenho um lar, eu tenho uma família, os meus filhos estão bem encaminhados. A doutrina espírita, quando eu preciso de ajuda, eu vou lá, tomo um passe, assisto uma palestra, renovo minhas energias. Assim como uma certa vez assisti uma palestra que nos comparou como se fôssemos celulares. A energia está acabando, vamos lá na sociedade espírita, tomamos um passe e a energia volta. Mas e o que estamos fazendo no mundo fora da sociedade espírita? O que estamos fazendo desta oportunidade, desta reencarnação? Não precisamos ser um diretor de uma grande empresa, uma pessoa com grandes ganhos materiais. Uma passagem do Evangelho diz que muito se dará para aquele que fez no pouco. Então vamos começar fazendo o pouco para que um dia sejamos merecedores de maiores responsabilidades. Fala um ditado que quando estamos prontos, o serviço aparece. Para complementar então a leitura desta noite, escolhi deste livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, intuído pelo Espírito Emmanuel, que eu acredito que vem bem a calhar sobre esta reflexão de nós reencarnados neste plano, a nossos compromissos que devemos, gratidão ao Pai Maior por nos permitir estar reencarnados novamente neste planeta. É o capítulo 60 deste livro que diz assim: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhe é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clareará os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma benção de poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos
palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isto, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Então, irmãos, vamos procurar refletir nossas atitudes no dia a dia, o que estamos fazendo, das oportunidades que este mundo nos apresenta. E quando viermos algum irmão que talvez esteja agindo de uma maneira que possa prejudicar alguém, não façamos mau pensamento em relação a este irmão. Sejamos gratos nós pelo conhecimento que temos, porque nós mesmo tendo conhecimento já cometemos erros. Imagina aquele irmão que muitas vezes, infelizmente, prefere ainda estar apegado aos prazeres do mundo do que buscar se autoconhecer. Então façamos a nossa parte e oremos por aqueles irmãos que infelizmente ainda trilham pelos caminhos tortuosos neste plano de prova e expiação. Agradeço a oportunidade e nesse instante então convido a todos os nossos irmãos que estão me assistindo e aqueles que assistirão posteriormente. Vamos manter nossos pensamentos sempre elevados. E nesse instante, gostaria de mais uma vez estar agradecendo, então, a este Pai que é todo amor, bondade e justiça. Ao Mestre Jesus, este que foi nos permitido estar conosco há 2000 anos atrás, servindo como modelo e guia para que aspiremos um dia chegar a ser como Ele, mesmo diante de todas as dificuldades que este plano nos apresenta. Enfim, na nossa caminhada evolutiva, jamais nos deixemos abater pelo desânimo. Tenhamos certeza que tudo faz parte de um aprendizado, nada nos ocorre por acaso, pois o acaso não existe. Apenas estamos colhendo o que semeamos outrora. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, e que assim seja. Então, meus irmãos, neste momento, mais uma vez eu agradeço ao convite e que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de nós. Obrigado e que assim seja.